Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom princesa final de de semana. Chernobyl. Bom dia. Bom dia. Bem? Bom dia. Fizemos a atividade direitinho, tá tudo ok? Começando com todo o gás. Ô, Heloísa, tá travando muito. Mas ajeitou agora. É só O no meu tá início. normal. Foi só no iníciozinho, quando a tia Camila abre, aí fica um pouquinho travado, mas depois vamos dar o nosso início. Eu passei a página 177 e 178, foi? Atividade. Porque a gente viu, né, sobre a Ásia. Pronto. Então, coloque aí na página 177, que a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, depois do bom dia, é corrigir. Que massa, né? Então, a gente viu o início sobre a Ásia. Quem estava aqui na aula passada, a gente viu os climas, as monções, a gente viu os tipos de clima, tipo de vegetação. Na primeira questão, da página 177, nós temos aqui o ensaio geográfico. Chuvas de monções causaram inundações devastadoras por todo o Paquistão em agosto deste ano, deixando a área de tamanho da Inglaterra debaixo d'água e afetando 8 milhões de pessoas. As autoridades paquistanesas tentaram proteger 360 mil pessoas ameaçadas pelas águas na região sul, mas o volume de chuvas, o maior já registrado na história do país, dificulta o trabalho de resgate. Alguém lembra que foi que a gente falou sobre as chuvas de monções, né? Aquelas chuvas que vêm devastando tudo em períodos que não é período chuvoso. São as correntes de vento frio junto com as correntes de vento quente e elas vão ocasionando intensas chuvas em períodos anormais, né? Que não é de cotidiano. Perguntas. As chuvas de monções são fenômenos naturais que acontecem de forma recorrente no Paquistão e em seus países vizinhos. O que é uma coisa recorrente? Todo ano acontece. Já é uma previsão. As pessoas já se preparam para ter essas chuvas devastadoras. Ah, mas por que elas não saem de lá? Porque muitas vezes não tem para onde ir. E eles acabam se adaptando a esses fenômenos naturais desastrosos, né? Aquela tsunami que houve lá na Indonésia, o pessoal foram embora? Não foram, porque não tem para onde ir, reconstrói o país. Lá no Japão, quando tem um terremoto de grandes proporções que destrói cidades inteiras, eles vão embora? Não, eles reconstroem o país, porque é o único canto assim, que eles conseguem, né, formar sua família, eles se adaptam àquele lugar. Então, eles já estão preparados para esses acontecimentos, né? Se aqui no Brasil, cada barranco daquele que cai em janeiro, na época das chuvas, que inunda as casas, que destrói as casas, o pessoal fosse embora, eles iam para onde, né? Fica difícil. Até para voltar para o seu estado de origem, ele não tem como. Aí pergunta. Aponte o continente a atividade econômica mais afetada por esse fenômeno. Explique também o mecanismo dessas chuvas no verão. Então, o continente mais afetado, a Ásia. O continente mais afetado pelas monções é o continente asiático. Então, a Ásia. Qual é a parte mais afetada? A agricultura, né? Porque na Ásia, a prática agrícola, principalmente a produção do arroz, é muito intensa. Então, a parte mais afetada da Ásia é a agricultura. Colocaram? Espero que tenham feito. O continente, como absorve mais calor que o oceano, faz com que as massas de ar continentais aqueçam e subam rapidamente. Como o continente asiático é mais intenso, a temperatura é mais elevada, então acontecem esses fenômenos, né, rapidamente. Como acontece? Respondendo, por que o mecanismo dessas chuvas no verão? Período mais quente. Vocês sabem que as chuvas acontecem mais no verão do que na época de inverno, né? A gente não tem essa época de inverno, a gente tem o período chuvoso.
Mas no verão, como agora está ocorrendo muitas chuvas, a gente está no verão, porque o aquecimento é mais intenso. Por que na Amazônia todo dia chove? Porque tem o clima quente por conta da linha do Equador, que o estado, né, a região norte, ela é cortada pela linha do Equador, é a área mais quente do Brasil. A umidade, logicamente, é mais intensa por conta do rio Amazonas. Então, todo dia, Manaus chove, 3 horas da tarde, quando o sol já vai esfriando um pouquinho. Segunda, baseado nas imagens a seguir, comente a importância dos rios para diferentes sociedades asiáticas. O rio Ganges, por exemplo, que a gente falou semana passada. O rio Ganges é um rio sagrado, mas que ele abastece, né, várias comunidades e, pior, é superpoluído. Porque na Índia a superpopulação não tem aquela educação ambiental. Eles vivem de qualquer jeito, eles colocam lixo de qualquer jeito nas margens dos rios, tomam banho no rio, lavam os animais, lavam os objetos, serve para beber. Ai, tia, mas eles são imundos. Não, porque não tem outro rio, não tem outra água para eles poderem, né, beber. Então, eles fazem tratamento, mas é um tratamento que não serve quase de nada, porque é muita poluição, ainda tem os esgotos que botam para dentro. E pior, uma vez na vida, eles têm que tomar banho no Rio Ganges, que diz que é um rio sagrado. Coitado, se sobreviver às contaminações, é porque realmente o corpo é fechado, né? Aí tem aqui, a primeira imagem, a gente já está vendo que é uma agricultura, né? O cultivo de quê? Do arroz, a gente falou semana passada. A risicultura é a economia-chefe deles é a produção desse arroz, que se chama risicultura. Se alimentam do arroz, vendem o arroz para outros países, né? É a base econômica deles. E tem pouca terra. Eles não são favoráveis de terra para plantar, não, mas eles conseguem tirar dessa dificuldade o seu grande lucro, o arroz. Os rios são de fundamental importância para as sociedades asiáticas. Primeiro, porque deles é possível desenvolver o cultivo de arroz, acomodando volumosa mão de obra, além de sua utilização como elemento que promove a fé. É o de baixo, né? O rio Ganges, na Índia, e o cultivo de arroz no Vietnã. Bharat, ele só come arroz? Não, a base da alimentação é o arroz. Não é que eles só comem arroz, eles fazem vários pratos, né, culinários, incluindo o arroz com legumes, o arroz com carne, tudo tem que ter arroz. Imagina se fosse fácil, né? Tem até pastel de arroz, aqueles bolinhos de arroz. Justamente, porque eles adaptaram o ambiente, a terra deles, a esse cultivo. Então, eles já nascem e já vão crescendo utilizando-se do arroz. A nossa base econômica aqui é o feijão, né? É diferente. Na mesa da gente não tiver o feijão, a comida fica triste. A gente vê a comida pobre. Tem que ter o feijão, porque nós produzimos, né, o feijão em grande escala e tornou-se o prato principal. Página 178. Na Ásia, das monções, ocorrem ventos que durante uma época do ano sopram no sentido e em outra época do ano no sentido inverso. Aquele que vem e vai, né? Oceano, continente, continente, oceano. Com base nessa informação, está incorreta a afirmativa de qual item? Aqui está incorreta, aqui está errado. Aqui está errado é o item C. Durante o inverno, as massas de ar continental úmidas se deslocam para o oceano, provocando muita precipitação. Acontece o contrário, né? Do oceano é que vai para o continente. Por isso que causa inundação. O primeiro item está correto. Esses ventos são produzidos por diferente pressão atmosférica entre o Oceano Índico e o sul e o sudeste da Ásia. O item B. As monções chegam às regiões asiáticas no verão, provocando fortes chuvas e inundações. É correto. O item D.
A maior atuação das massas de ar oceânica ocorre no verão, trazendo chuvas torrenciais para o continente. Também está correto. E o item é, por causa das monções, as porções sul e sudeste da Ásia são as áreas de maior índice pluviométrico do globo terrestre. Então, o único que está errado é o C, porque ele colocou o contrário aqui, do continente para o oceano, mas do oceano para o continente, que as correntes de vento, elas vêm, a umidade mais intensa propicia as chuvas torrenciais. O item 4. Vocês fizeram, né? Estou só corrigindo. Quem não fez, estou vendo quem não fez. Grandes tempestades de areia ocorrem na área assinalada no mapa, alcançando cidades, fechando aeroportos, provocando doenças respiratórias em larga escala. Assinale a alternativa que contém o nome dessa área e o país onde se localiza. Essa área ela se localiza no Gobi, Mongólia. O último quadradinho, o item E. Como ele falou aqui, a questão dos tempestades de areia, né? As tempestades de areia faz com que muitas coisas precisem ser fechadas para não provocar mais desastres, né? Até os aeroportos. Fica impossível dos aeroportos decolar avião por conta da areia. Boiar no Mar Morto. A gente já falou sobre a questão do Mar Morto, né? A intensidade de sal é tão grande que os objetos, as pessoas ficam flutuando. É super salgado. É no ponto mais baixo da Terra que a Jordânia guarda o maior segredo, o Mar Morto. Boiar nas águas salgadas do lago, formado numa depressão a 400 metros abaixo do nível do mar, é a experiência mais inusitada e necessária dessa jornada. Mas pode estar com os anos contados. A superfície do Mar Morto tem encolhido cerca de 1 metro por ano e pode sumir completamente até 2050. Ai, que triste, né? Algo tão histórico, tão interessante, pode sumir. Como ele fica abaixo do nível do mar, né? 400 metros, como se o mar fosse aqui e fosse mais abaixo ainda. A cidade e o mar. Os Países Baixos, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, elas são no alto. Aliás, elas são abaixo do nível do mar. O mar passa aqui e as cidades abaixo, como se fosse aqui onde está esse boneco. E é a mesma coisa do deserto. O mar pode inundar tudo. Interessante, né? A natureza, ela é muito interessante. A gente é que não se atenta para esses fenômenos da natureza. Aí diz assim, o mar invadiu, a natureza está destruindo a população. O mar invadiu a cidade. Não é. A gente está constantemente, quantos anos, quantos séculos, nós, seres humanos, a gente vem modificando a estrutura da Terra. Né? Se der uma voltinha pela beira-mar aqui de Fortaleza, você vê que o pessoal está em tempo de fazer os apartamentos dentro do mar. Quando o mar começar a retornar, a pegar o seu espaço, como acontece todo mês de janeiro, a ressaca do mar, porque as ondas ficam muito altas, elas destroem o calçadão todo da beira-mar. Mas é culpa da natureza? Não. O homem que para embelezar, para lucrar mais, em nome do progresso, né? Em nome da globalização, eles vão enfeitando as cidades, vão avançando para dentro do mar, depois estão aí um problema seríssimo. No Icaraí já destruiu várias casas, as ondas, né? O mar já invadiu, olha, da década de 90, 2000 todinho, de 1990 mais ou menos até 2015, eu ia direto naquele Icaraí. Quando eu vou, a última vez que eu fui agora, eu me deparei com uma tristeza mesmo de paisagem. Destruído os calçadões, né? Cheio de pedra, água quase invadindo a pista. Terrível, terrível. A gente ia para a praia, a gente descia o espaço, da pista até o mar, a gente andava, era muito. Mansões, casas belíssimas,
corroída pela a natureza, né? Pela água, pelo tempo. Mas é isso que dá. Eu fico imaginando aquela área do Beach Park, aqueles condomínios bonitos que o Aquaville, né? O Aquapark, tudo ali. Eu fico imaginando daqui a um tempo como é que vai ficar. Porque se o deserto vai acabar daqui a 2050, daqui aos 30 anos, imagina o mar, né? Aí muita gente, pessoal que investir, ó, vai ficar a ver navios, como diz a história. A alta concentração salina altera a propriedade da água pura, tornando fácil boiar no mar morto. Assinala a alternativa correspondente a essa alteração. Aumenta a tensão superficial? Não. Aumento da pressão do vapor? Não. Aumento da viscosidade? Não. Aumento da densidade? Sim. Aumento da temperatura e ebulição? Não. Então, isso se deve ao aumento da densidade. Você botar o ovo dentro de uma vasilha com água e sal, a tendência é o ovo flutuar, né? Por causa da densidade, que é enorme. Então, vamos continuar nosso conteúdo. Corrigir a atividade, né? Cada atividade dessa vai servir para estudos, né? Depois a gente vai revisar, certo? Enquanto não voltar às aulas presenciais, a gente continua aqui com a nossa aula virtual, né? População e diversidade étnica. Falando primeiro da parte física da Ásia, agora a gente vai falar da parte de população. Vixe, a gente já viu várias coisas sobre isso, né? Jornais, o Fantástico, no programas de reportagem, Globo Repórter, em relação à população. Teve até a novela Caminho da Índia, que mostrava muito bem essa questão do aglomerado de pessoas, né? Da pobreza, da sujeira, da divisão das classes sociais, né? Que tinha os Dalits e tinha o pessoal, os Brahmanes, tinha aquelas pessoas que eram do poder aquisitivo alto, a importância da vaca como animal sagrado, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, mas é uma novela muito interessante. Distribuição desigual e densidades demográficas. A Ásia, desde tempos remotos, o continente mais populoso, como o formigueiro humano, apresentava no ano 2016 aproximadamente 4,436 bilhões de habitantes, cerca de 60% de toda a população mundial. Já pensou? Mais da metade da população do mundo todo está na Ásia. Nesse continente estão 6 dos 10 países mais populosos. E a distribuição de sua população concentrada entre as regiões sul e sudeste. É totalmente desequilibrada, né? Só você imaginar, num grupo de 100 pessoas, 60 se encontram lá na Ásia. A gente já acha que a população do Brasil já é enorme. Imagine lá, né? 60% concentrado tudo ali, se amontoando. Aqui a pobreza já é grande, com o número de população que a gente tem. Imagine uma superpopulação. Diversidade étnica. São várias, né, etnias que estão concentradas na Ásia. Em virtude da grandiosa população e da natureza, que impôs dificuldades de intercâmbio entre grupos humanos, que desde milênios habitam seu vasto território. A Ásia é uma verdadeira colcha de retalhos étnicos. Nela encontram-se populações de origem semita, iraniana, turca, no Oriente Médio, mongólicas, predominantes do extremo norte, central e extremo oriente, indiana, no subcontinente da Índia, chineses e japoneses, no sudeste e leste da Ásia, além de grupos menores espalhados por todo o seu espaço territorial. Imagina. E pior ainda, que essas pessoas vivem como base de sua sobrevivência a agricultura. Imagina, né? A agricultura ter que dar condição de sustentar todo esse número de população, esse exagero de população. Ah, tia, por que não faz esse controle da natalidade?
Uma pergunta a se fazer, né? Porque no Japão, logo estabeleceram essa questão do filho único, a política de filho único, para frear, né, o crescimento da natalidade. Por que não fizeram isso lá na Índia? Deve ser porque a política de crescimento populacional não se atenou para esses fins, né? Foi na Ásia que a agricultura e a irrigação foram praticadas inicialmente. Essas atividades acarretaram a formação de grandes civilizações, como a Mesopotâmia, a chinesa e a hindu, que produziram antes de qualquer outra civilização os fundamentos da organização do Estado, com a administração centralizada, a organização social, econômica e política. E foi nesse continente que o ser humano domesticou o primeiro animal, principiando da prática da agropecuária, e aprendeu a arte de trabalhar com metais e pólvora. Também na Ásia, foram produzidas 3 religiões mais professadas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Também tem a questão, né, do crescer e multiplicar, né, do cristianismo, que é a proibição de usar métodos contraceptivos para não ter filhos. Quanto mais filhos, mais adepto, né, a religião vai ter. Aí vem o budismo. O budismo, o confucionismo e o judaísmo, que influenciaram pessoas dentro e fora daquele continente. A questão da meditação, né? O budismo, ele prega muito essa questão da meditação, de abraçar a pobreza, não ter ambição. Essas coisas aí também influenciaram. Muitas pessoas são muito influenciáveis, né, pela religião. O que a religião determina, eles acabam fazendo, seguindo as regras, né? Aí deve ser por isso que a população também cresceu bastante. E a urbanização caótica, o que significa essa palavra? Urbanização caótica. Se há uma superpopulação, imagina como eles vivem, né? A situação que eles se encontram, como eles vão viver, se tem saneamento básico, imagina se tem. Se tem boas condições de manter uma criança na escola, se as crianças pelo menos têm escola para frequentar, se os pais trabalham para sustentar, se não pede esmolas, vários itens que a gente pode ver dentro dessa formação. Se todo mundo tem casa, tem saneamento, como é que vive a classe favorecida e a classe desfavorecida, vamos ver agora. Primeiro que a gente sabe que o crescimento é exorbitante, né? O continente asiático, ao longo de sua construção histórica, foi o que mais produziu grandes aglomerações populacionais. A partir da segunda metade do século XX, surgiram nessa porção do espaço global várias cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Diga a denominação de megalópole e megacidade. Habitadas por muita gente que busca melhor qualidade de vida, essas cidades apresentam atualmente graves problemas de ordem socioeconômicas e ambiental. Eles saem das áreas interioranas e vão para a cidade igual aqui. Sai do interior para ir para a cidade à procura de melhores condições de sobrevivência, acabam se aglomerando nas áreas próximas. Por quê? Porque não tem qualificação, não tem um trabalho, né? Algo que você vai especializar, porque nem estudo muitos não têm, aí eles acabam pedindo esmolas, vendendo pequenas coisas na beira das estradas, porque, coitado, sai da área de agricultura dele e não tem formação nenhuma. Chega na cidade, já tem uma concorrência altíssima de trabalho. Eles vão se virar de qualquer jeito. Nos grandes aglomerados populacionais asiáticos, a população enfrenta vários problemas. Entre eles, o desemprego e o subemprego, proliferação de favelas, falta de moradia, acúmulo de lixo, violência urbana, poluição das águas correntes e contaminação do ar. Entretanto, ao lado dessa realidade, encontramos áreas extremamente organizadas, pequenas áreas, né? Porque a grande maioria sofre com a questão do desemprego e da falta de moradia, da falta de condições básicas, né, de sobrevivência. E constantemente as doenças são
desenvolvidas e matam muita população e etc. Para a gente finalizar essa parte, alguma pergunta? Mas, gente, olha, a gente está falando no geral, mas tem a parte lucrativa, a parte boa. O problema é que essa parte boa, essa parte lucrativa, atinge a pequenas populações. O problema é esse. É como se fosse assim, 5% da população é rica e os 95% é pobre, de dificuldade mesmo, de sobrevivência. Voltando para cá, para a nossa América do Sul, não é tão diferente, não. A diferença é que a gente tem mais oportunidades de crescer. Não estou dizendo assim, de ficar rico, não. Mas você tem a oportunidade de estudar, né? De se qualificar, embora a gente não tenha bons salários, mas se você procurar emprego, você consegue. Não para ganhar dignamente como a gente merece, mas consegue. Tem pobreza também aqui? Tem. Tem subemprego. O desemprego aumentou assustadoramente de abril até agora, o mês de junho. Estava até falando no jornal semana passada, por conta da pandemia, né? Aqui tinha ocorrido uma pandemia dessa, 1930, lá para trás, que a gente não pegou, né? Graças a Deus. Nós que somos mais velhos que vocês. Mas que agora, né, essa pandemia também está sendo desastrosa. Mas nem por isso a gente deve ficar parado, estacionado na canta a gente, não. Pelo contrário. A gente tem que mais correr atrás, continuar estudando, não desistir, né? Nós não somos pessoas de desistir, pelo contrário, quanto maior a dificuldade, mais a gente tem que se especializar, mais a gente tem que ir atrás, né? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Pode falar, com uma pessoa. A Luísa. Ai, gente, eu tenho um negócio para falar para vocês. Eu vi gente que respondeu aquela provinha a lápis. Pessoal, é um documento. Que foi que eu já falei várias vezes. Toda prova você tem que responder de caneta. Por quê? Porque é um documento, certo? Teve várias pessoas que fez a lápis. Eu não tirei ponto de nada, não, mas eu quero só dar uma dica para vocês. Aquela prova, tia, foi feita em casa, mas é uma prova. É um documento que vai servir como prova de que você fez, né? Vai que outra pessoa apaga a sua prova todinha e bota tudo errado. Então, as próximas provas, vou responder, se for para responder, de caneta, certo? Coloca o nomezinho direitinho. A gente está em aulas online, mas é como se tivesse presencial. Tudo tem que transcorrer normalmente, certo? Aí a gente... Mas a aula presencial tá vindo mais tarefa do que... mas a aula online tá vindo mais tarefa do que a aula presencial. Não, eu não concordo, sabe por quê? Porque na aula presencial a gente A tem... gente já perdeu muito tempo, né? Também a gente passou um mês sem fazer nada, né? Então tem que aproveitar esse tempo agora. Que vai acabar mas agora, né? esse um mês sem fazer nada, porque decretaram férias, né? Foram as nossas férias que era para ser em julho, a gente se antecipou para abril. Foi ordem, né, do governo, porque eles pensavam que em maio a gente ia voltar normalmente. Só que houve o aumento de casos de doença, não deu para voltar. Mas as férias que ia ser em julho não vai ter mais, foi em abril. Então, esse mês que você disse que a gente ficou sem fazer nada, a gente vai compensar, não. Em julho a gente vai ter as nossas aulas. O estado e o município vão ficar de férias em julho e nós não, vamos continuar com as nossas aulas. Com as nossas aulas. Entenderam? Me dê aí, que eu faço. Entenderam, meus amores? Mas no Classroom, né? A prova dele. Sim.
Pronto. E as princesas Chernobyl? Sim. Pois é, princesas. Então, não digo, a gente Pode ficou sem mandar fazer nada. Não ficamos sem fazer nada, eram nossas férias. Sim, aí voltando, respondendo o que disseram aí sobre ter mais atividades. Não é, gente. As aulas presenciais, a gente tem 2 tempos de 50 minutos. A gente faz atividade em sala e manda para casa. Quando você faz atividade em sala, na hora que o professor passa, fica menos tarefa para você responder em casa, não é? Sempre a primeira aula eu explico, eu dou o conteúdo. A segunda aula vocês não fazem atividade. Tem gente que termina a atividade, beleza, em casa não tem mais nada para fazer. Só que agora é diferente. O tempo é menor, aí, logicamente, aquela atividade que era para fazer em sala, vocês vão ter que fazer em casa. E deixe de estar reclamando que vocês são alunos de 9º ano, as tarefas são pouquíssimas, viu? Porque além das nossas tarefas, vocês têm que pegar um livro, ler, né? Tentar entender o conteúdo, pegar outros livros do mesmo assunto. Porque quando você chegar no ensino médio, o número de atividades vai ser dobrado. Aqui vocês estão fazendo pouquíssimas coisas. Vamos deixar a coragem aí tomar conta da gente. Vamos arregaçar as mangas, né? Porque o ensino médio já está aí, batendo na porta. Ok? Eu tenho medo. Não, mas não é para ter medo, não. Se você tem o hábito de estudar, não precisa ter medo. O ensino médio vai tirar de letra. Por isso eu tenho medo. Mas se tiver um pouquinho assim de preguiça, aí desanda tudo. Eu sei que é difícil. Assim, é meio complicado, porque não tem nada melhor do que a gente estar ali no contato, né? Fisicamente, a gente está ali na conversa. Mas isso aqui que a gente está fazendo, imagine que seja presencial. Nosso contato através da tela do computador, né? Mas a gente está tendo contato. O importante é a gente não perder o foco. Qual é o foco de vocês? Estudar para conseguir chegar no ensino médio bem, né? Bem preparado. Porque mesmo com as aulas presenciais, cada um tem que fazer a sua parte em casa. Só aqueles 50 minutos que o professor explica, o professor está dando conteúdo, você consegue assimilar no máximo 7 minutos. Os outros minutos você tem que refazer todo o conteúdo, estudar todo o conteúdo em casa. Né? Se for esperar só pelas aulas de sala, por essas aulas aqui, vocês não vão conseguir ir para frente, não. Então, terminou essa aula, terminou a próxima. Mais tarde, quando for fazer atividade, dê uma leiturazinha no conteúdo. Grifa as partes que vocês não estão entendendo, para perguntar depois, ou para procurar no dicionário o significado de algumas palavras, certo? Mas façam isso mesmo, sabe por quê? Se você estivesse na aula presencial, tinha aula de manhã à tarde, ia fazer essa atividade de qualquer forma. Não é, terminou a aula do tia Heloísa, joga o livro para lá, quando for na próxima segunda-feira, 7:50 é que vai se lembrar. Vixe, tem aula hoje, eu nem fiz a tarefa. Aí a culpa é do professor? Não, né? Eu vou passar lá as páginas para vocês fazerem. Fica a dica, vão estudando, para quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente continuar. Não eu ter que voltar tudo de novo. A gente vai tirar só algumas dúvidas. Voltar o conteúdo todo de novo, não. Mas vai ficar, lógico, tirar algumas dúvidas, esclarecer algo que não foi, né, repassado, mas que 80% é com vocês, é estudar em casa. Já se preparando para a seleção, né, das escolas profissionalizantes, certo? Página da tarefa de casa, 183, anota aí. Eu vou botar na agenda, mas anota logo, tá certo? 183 a 186. 183 a 186, tá certo? Casa. Vão ter 7 dias para fazer.
lê bem direitinho, olha as questões. Não precisa copiar no caderno, porque vai responder no livro mesmo. Façam logo hoje à tarde, para não acumular tarefas, certo? E quando for... Deixa eu ver. Eu boto no grupo para vocês, para me passar a nota do provão. Depois eu passo para vocês, certo? Ok? Não se preocupe que daqui para sexta-feira eu falo para vocês, eu peço para vocês no privado. Aí eu dou para cada um. Alguma pergunta? Vamos já terminar, falta 2 minutos. Alguém quer falar algo relacionado ao conteúdo? Teve alguém que não fez que não fez o provão, que não fez aquela prova do primeiro bimestre que entregaram na escola? Teve alguém que não fez ou todos fizeram? Porque é para nota, gente, é para poder fechar o primeiro bimestre. Vocês têm que ver se alguém não fez para poder comunicar a tia Camila, tá certo? Para ficar tudo fechadinho. Então, bom dia para vocês. Já é dia de São João. Vamos comemorar o dia de São João. Beijo para vocês. Deixa eu só ver vocês, que eu nunca mais vi. Obrigada, tia Heloísa. Vou fechar a sala, tá? Fechar a gravação, tá bom? Tá bom, meu amor. Beijo para vocês.